Então nós ganhamos a parada, vencemos todas. Depois é o seguinte, o Itamar Franco, a quem eu servi como ministro, encerrou 30 anos de safadeza na inflação alta. Inflação, Igor, é uma doença da moeda nos manuais de economia de Chicago, é uma doença da moeda. E por ser uma doença da moeda, ela imediatamente, quando ela aparece, eles vê um consenso para acabar com a inflação, porque todo mundo empobrece. O sistema brasileiro é tão calhorda, que nós inventamos só aqui a indexação. O que é indexação? Quem tem dinheiro botava numa moeda que era atualizada. E a inflação para ele, em vez de ser uma doença, virou um negócio. E o povão e a classe média, que não tinha poupança financeira para botar na correção monetária, micava com o cruzeiro, o cruzado, não sei o que lá atrás. E essa era uma negociata que durou 30 anos. O Itamar, na maior simplicidade do mundo, foi lá e pumba, acabou. Eu fui ministro da Fazenda, eu ajudei a enfrentar esse sistema. Eu fiz a intervenção do Banespa e do Banerj. O que eles fizeram para tentar impedir na época? O diabo. Por exemplo, como é que morriam os planos? Os anteriores, cruzado 1, plano Brest, plano não sei das quantas e tal. Uma caralhada assim, de moeda diferente. Você tinha uma inflação de 84% num mês. Você imagina, nós estamos falando de uma inflação agora de 8% ao ano e é um absurdo. Sim. Né? O salário mínimo hoje do povo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Cesta básica hoje custa R$620 e o salário mínimo é 1.000, em número redondo. Então você não dá conta de comprar 2 cestas básicas com o salário mínimo, que na Constituição é para pagar tudo até o lazer. A Constituição brasileira que virou essa grande... Então é o seguinte, vamos lá, uma roupa. Uma roupa era assim, um belo dia ela era uma semente de algodão, depois ela foi uma planta de algodão, uma roça, depois ela foi o algodão, depois ela foi o fio, depois ela foi o pano, depois ela foi tingida, depois ela virou confecção, depois ela virou moda, depois virou comércio. Então tinha uma cadeia produtiva. Aí eu congelava dia 10. Dia 10... O fio tinha acabado de ser reajustado o preço e dia 11, dia 12 ia reajustar o preço do pano e está congelado. O que acontecia? Desfazia a cadeia produtiva, porque o fio estava muito alto e o outro muito baixo, porque era inflação de 20%, 30%. E isso gerava fila, desabastecimento, não sei o que e tal. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, sabe o princípio da vacina que está em voga aí? O que é a vacina? A vacina você pega o bicho, o vírus, dá na cara dele, fazendo aqui uma metáfora, dá na cara dele, enfraquece ele, e essa é a vacina. Injeta ele enfraquecido, fracão, aí o corpo gera os anticorpos e aprende a lidar. Aprende a lidar, então o próximo que vier, mesmo que venha inteirão, sem a pancada, ele agora, o nosso glóbulo branco está pronto para enfrentá-lo. Nós indexamos a economia diariamente, então fizemos a URV. Então todos os preços eram atualizados, veja que loucura que aconteceu no Brasil, todos os preços eram reajustados diariamente. Isso assim, a televisão anunciava, hoje o preço do feijão, a URV está valendo R$ 3,20. E amanhã é R$ 3,23. Depois da manhã é R$ 3,27. Parece até loucura imaginar que a gente viveu sobre essas condições em determinado período. Mas eu estou lhe dando esperança. Parecia absurdo, ainda fazia 20 anos que isso acontecia. Caralho, que loucura, né? Aí funcionou. E o que eles fizeram? Posso fazer uma molecagemzinha aqui, só intriga? Claro. Sabe quem votou contra o Plano Real na época? Bolsonaro e o Lula. Os dois votaram contra. E eu estava lá ajudando a fazer com a cara para bater, porque aquilo podia ter dado um problema sério. Porque nós inventamos uma moeda nova que era conversível ao par com o dólar. E anunciamos, quem duvidar, traga o real que a gente dá $1 no lugar. E foi um blefe grande. Porque a gente estava com dólar muito extremamente volátil, por causa de juro alto, a gente trouxe especulação financeira. Por quê? Porque aquilo era só para durar 3 meses, 4 meses, enquanto a gente virava o jogo para uma reforma e tal. Foi tão sucesso que o Fernando Henrique, talvez não se elegesse deputado federal em São Paulo naquela data, vira presidente do Brasil. E ao invés de levar o doente para a cirurgia, que nós tínhamos dado um antifebril, tínhamos preparado o doente para a cirurgia, com grande sucesso, e ele pega o doente e leva para o baile funk. E aí começa o desmantelo da vida brasileira. Viciamos o povo brasileiro, agora não mais inflação, povo não, as elites, em juro alto. Aí o que você estava falando, nós temos consistentemente há 26 anos a maior taxa de juros real do mundo. E da história do capitalismo mundial. Lance de cartão de crédito, meu irmão, você paga especial. 300% no cheque especial ou no cartão de crédito no Brasil.
Experimenta chegar em Nova York, numa palestra como eu faço, do Circuito Universitário Estrangeiro, e dizer assim, olha, no Brasil eu pago 280% de imposto, de juro no meu crédito pessoal. O cara diz, pardon me? Tem um erro de tradução aí. Não, é isso mesmo, 282%. Sabe quanto é? A mesma bandeira, o Visa, o Mastercard, o American Express, 20%, 18%, 14%. Por quê? Porque banco é que nem padaria. Se tiver muita padaria, eles vão fazer o máximo para o preço ser mais eficiente e você optar por ele. E por que a gente não tem mais do que 5 bancos aqui? Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Percebe? O dito mundo progressista brasileiro concentrou em 5 bancos. Mas qual que é a lógica? Hein? A lógica é ajudar os amigos poderosos, porra. A lógica é essa. É tipo, eu vou dar dinheiro pro cara lá e ele vai me financiar depois. Ele riu, Igor. Eu vou perguntar aos especialistas e volto aqui, tá? Para perguntar, porque essa pergunta é difícil de responder. Meu irmão, esse é um país saqueado. Por isso que eu tenho esperança, porque se você chegar lá com moral, não é você o valentão. Eu tenho conversado com os caras do banco. Eu digo, meu irmão, chega. O que eles falam? Nessa parte você tem razão. É? Nessa parte você tem razão. Mas eles estão dispostos É porque na frente dos outros... Sim, mas mata? então, na frente dos outros, ninguém defende isso. Onde é que eles reinam? Reinam na escuridão. Reinam na cumplicidade, no financiamento de campanha ilegal, na manipulação da grande mídia. Porque, de novo, a grande mídia brasileira, a reconhecida mídia nacional, não estou falando mal, estou fazendo números, constatações, nada. Eu conheço o Brasil e amo o Brasil como ele é. Só que ele é assim. A grande mídia dita nacional, televisões, são 5 famílias e uma igreja. E essas 5 famílias têm um comportamento ideológico afim com este modelo, porque todos são rentistas. Então, assim, ninguém pode trair a marca da sua classe. Isso é Mao Tse Tung, sabe? Você não pode pedir. O que tem que fazer? Eu tenho que fazer que a taxa de juros seja em linha com as práticas internacionais. Aí eu restauro a vinculação do dinheiro com a vida real. Mas como que faz isso? Não pode fazer por decreto, tem que consertar a conta pública. Por quê? Porque o juro é alto a pretexto de que o Estado é tão deficitário, desequilibrado, que tem que fazer uma dívida. E a dívida está ficando tão grande que ela está encurtando o prazo e encarecendo o custo. Parte disso é verdade, mas só parte. A outra parte é mentira. Entendi. E, porra, da outra vez que Mas aqui por cima da mesa o argumento é esse. Entendi. Então, o argumento, o Estado brasileiro... E agora é o pior do mundo. Agora é mais verdade que mentira agora. Se você pegar a conta do Bolsonaro 12 meses para trás, a imprensa fica, orçamento de guerra, não sei o que lá, tal. Mas assim, esquece isso aí. Palavrão, enganação, vamos lá. Quanto é que entrou de grana, meu filho, no seu bolso este mês e quanto saiu? Pois bem, no bolso do Brasil, nosso país, entraram X bilhões e saíram X bilhões menos 900 bilhões de reais. É o déficit primário, 5 vezes o maior da história. Quando você tem um déficit, você sabe o que acontece. Vai para a dívida. Quando a dívida galopa, está chegando pela primeira vez perto de 100% do PIB, ou seja, a gente compara o tamanho da dívida dos países nos manuais de economia com a riqueza do país. Por quê? Porque a dívida normalmente é uma dívida de longo prazo, portanto você não precisa comparar ela com o que você ganha no dia a dia. Você tem que comparar com a estrutura econômica global do país e esse é o standard internacional. Tentando ver se as pessoas compreendem essas chatices todas. Mas é igual em casa. Né? Então, se você está devendo muito, o que acontece com o agiota? Ele começa a dizer, esse cara não vai dar conta de pagar. Então agora eu só empresto para ele por 24 horas, por 48 horas. Tem que me pagar daqui 3 dias. E tu vai ter que me pagar um juro mais caro, porque estou com medo de perder, então eu tenho que pegar no juro. É assim com o país. Então a dívida brasileira está chegando perto de 6 trilhões com T de tapioca. Puta merda. E 1/4 dela vence em 4 dias. Caralho, 1/4? 1/4 dela. 1 trilhão e 700. Aí o que acontece? Os juros vão galopar agora. O país ferrado, desemprego recorde, comércio está até melhorando um pouquinho, mas em cima de uma base deprimida demais. A economia está ferrada no Brasil e nós vamos aumentar a taxa de juros correndo. Sabe quanto é 1% de juro? Que eles vão aumentar agora, a cada 45 dias vão aumentar 0,75. Então em 60 dias é 1% de juro.
Cada 1% de juros são 60 bilhões de reais. Que sai do seu, do meu, do dele, do nosso bolso, do povo que produz, do povo que trabalha, da classe média, não sei o quê, papapá e tal, para famílias rentistas. Que dia que eu quero que acabe essa brincadeira? Agora. Sim, nós aqui. Mas então vamos nos levantar. Mas eles lá estão curtindo pra caralho. Não é verdade?